Oi! Então, havia uma garota que estava voltando muito tarde da balada. E ela observou que tinha alguém seguindo ela. Ela entrou em pânico. Então ela começou a andar mais rápido ainda. E o cara continuou andando mais rápido também. Ela começou a correr e o cara de repente desapareceu. Ela ficou com muito medo daquilo. Assim que ela chegou em casa para não acordar os pais dela, ela simplesmente foi pro quarto. Assim que ela chegou no quarto, ela simplesmente se trocou e foi dormir. Na manhã seguinte, ela foi brincar com o cachorrinho dela, mas ela não tinha achado o cachorro em lugar nenhum, o cachorro desapareceu. Assim que ela chegou no fundo da casa, ela viu o cachorrinho dela morto. O cachorro estava com a tripa toda para fora. Na parede da casa tinha um bilhete escrito com o sangue do cachorro. No bilhete estava escrito: é melhor você ficar dentro de casa na próxima vez, porque a noite pertence aos mortos. Oi! Então havia um pai que tinha um filhinho muito fofo. Todo dia o pai brincava com o filho, botava ele na cama e botava para dormir, certo? Antes de sair, o pai sempre dizia: boa noite, meu filho. O filho respondia: boa noite, papai. E essa era a rotina comum. Até que uma noite, o pai simplesmente botou o filho para dormir e disse: boa noite, meu filho. O filho olhou pro pai muito triste e disse: adeus, papai. E o cara, levando na brincadeira, olhou pro filho e disse: ué, filho, por que adeus? Você vai para algum lugar hoje? A criança olhou pro pai e disse: não, papai, é que hoje ele vai me levar. Hoje é meu dia. E o pai, sem entender nada, simplesmente saiu do quarto. Foi pro quarto dele, foi dormir. No dia seguinte, quando o pai foi acordar o filho para ele ir para a escola, a criança não estava no quarto dele. A criança simplesmente desapareceu. Mesmo a casa tendo câmera por todo lado, não conseguiram ver a criança saindo. A única coisa que viram na câmera foi um vulto passando. E mais nada. Mesmo depois de anos de procura, a criança nunca mais foi vista. Ela desapareceu. Oi! Então, havia uma menina que todo dia quando a mãe dela botava ela para dormir, ela ficava falando sozinha no quarto. E a mãe não entendia o porquê. E toda vez que a mãe perguntava com quem ela estava conversando, a menina simplesmente olhava para a mãe e falava que estava conversando com o pai. Mas a mãe não entendia porque o pai da menina já era falecido fazia tempo. Então ela achava que era algum tipo de amigo imaginário, ou era saudade do pai, alguma coisa assim. Até que um dia a menina e a mãe foi tirar uma foto em família. Quando a mãe revelou a foto, ela tomou um susto enorme, porque na foto apareceu a figura de alguma coisa. E essa figura estava no lado da menina. A mulher não estava acreditando no que estava vendo. Aquele ser bizarro parecia ser o marido dela que tinha morrido. Ela ficou muito espantada com aquilo. Oi! Então havia um homem que morava com o filhinho dele de 4 a 5 anos. E todo dia era a mesma rotina. Ele dava comida pro filho dele, arrumava o filho dele para dormir, escovava o dente e pronto. Em uma noite, quando o filho dele estava escovando o dente, o filho dele simplesmente parou de escovar o dente, olhou pro pai e disse: papai, quem era aquele homem? O cara, sem entender nada, simplesmente olhou pro filho e disse: filho, que homem que você está falando? Então o filho dele olhou para ele e disse: papai, desde quando a gente se mudou para essa casa, toda vez que quando você está dormindo, um homem vai até o seu quarto, fica com uma faca do lado da sua cama e fica te observando a dormir. Nesse momento, o pai dele ficou em choque, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente instalou câmera na casa inteira. Depois de ter instalado as câmeras, no dia seguinte ele realmente viu que havia um cara do lado da cama dele com uma faca, só olhando ele dormir, sem fazer nada. Depois disso, o cara simplesmente pegou o filho dele e se mudou dali. Nunca mais tocou nesse assunto. Oi! Então, havia um pai que tinha uma filhinha de 3 anos. E a garota era muito divertida, ela brincava, sorria, até que a irmãzinha dela nasceu. Depois que a irmãzinha dela nasceu, a garota mudou completamente. Se fechou, não queria mais falar com o pai, não dava risada. Parecia que ela tinha medo da irmãzinha dela. E o pai fez de tudo para ela se aproximar da irmã, mas a garota só queria distância, não queria nem chegar perto daquela garotinha. E o pai sempre tentava conversar, porque ela não queria fazer amizade com a irmãzinha dela recém-nascida, porque ela não queria brincar com a garotinha. E a garota só queria distância, não queria falar nada. Até que um dia a garotinha ficou olhando a irmã recém-nascida no berço, e ficou por horas. E o pai ficou feliz, achou que ela estava fazendo uma amizade com a irmãzinha dela, que agora ia dar tudo certo. Então a garotinha de 3 anos olhou para a irmã recém-nascida, olhou para o pai e disse: papai, ela é um monstro, devemos matar ela agora e enterrar, antes que seja tarde demais. Oi! Então havia uma mulher chamada Maria. Maria tinha 2 filhos, o Pedro e o Mateus. E eles brigavam por tudo. Todo dia os dois viviam brigando. Então em um dia, a casa ficou em um silêncio total. Maria não entendeu por quê. Quando ela subiu pro quarto dos meninos, Pedro havia sumido. E o Mateus falou que não tinha a menor ideia de onde que ele estava. Depois de dia procurando Pedro, Maria havia desistido. Ela perdeu a esperança de achar o filho dela. Não tinha nenhum vestígio de onde que Pedro foi parar. Então a esperança tinha morrido. Depois de alguns meses, a casa começou a feder muito. Era um fedor de podre, horrível. E estava vindo do quarto do Mateus.
Quando Maria foi checar o cheiro, estava vindo debaixo da cama. Quando ela olhou debaixo da cama, lá estava o corpo do Pedro. O corpo já estava podre, cheio de bicho. Quando ela confrontou o Mateus, ele contou que foi ele que tinha matado o Pedro, porque o Pedro não queria dar uma bala para ele. Oi! Então, havia uma mulher que estava mexendo no celular tranquilamente. Depois de horas no celular, ela sem querer deixou o celular cair no chão. Assim que a mulher se abaixou para pegar o celular, ela viu uma coisa muito estranha embaixo da cama dela. Quando ela pegou o celular e iluminou, era um homem que estava de costa. No susto, ela saiu correndo de casa. Assim que ela já estava longe do apartamento dela, ela ligou para a polícia. Assim que os policiais chegou, revistou a casa dela todinha e prenderam o homem. Então fizeram várias perguntas para ele, porque ele estava lá, o que ele queria fazer com ela. E o cara simplesmente disse que já estava na casa fazia tempo. Eles moravam ali desde que ela se mudou para casa, que ele só gostava de ver ela dormindo, mais nada. Então o policial simplesmente levou o cara e a mulher voltou para casa. Quando foi 3 horas da manhã, a mulher lembrou da palavra que o cara disse, que ele disse eles, não ele. No dia seguinte, acharam a mulher morta no apartamento. E nas selfies que ela estava tirando, viram vários vultos atrás dela. Oi! Existe uma escola que foi construída em cima de um cemitério. E todo dia à meia-noite aparece uma alma carregando uma maleta. Muitas pessoas dizem que essa é uma ex-professora que havia se matado ali. E muitos falam que dentro dessa mala que ela carrega, tá vários pedacinhos dos filhos dela que ela matou. As pessoas falam que a mulher assombra esse local porque ela amava muito essa escola. Ela era uma ótima professora. Mas infelizmente, ela namorava um cara muito ruim. O cara batia nela todo dia, machucava e torturava ela. Então depois de muito tempo a mulher ficou louca. Então ela pensou em se matar. Mas ela sabia que se ela se matar, os filhos dela iam sofrer. Então para eles não sofrer, ela matou os dois, picou, botou na maleta e levou pro colégio. Assim que ela chegou nesse colégio, ela havia se matado. E muitos dizem que esse é o castigo dela, já que ela matou os 2 filhos e depois se matou no colégio que ela tanto amava, que essa vai ser a punição dela eterna. Toda vez, à meia-noite, ela irá aparecer no colégio, sempre lembrando do pior momento da vida dela. E esse é o colégio que eu estudei. Oi! Então, havia 2 irmãos que estavam passando em frente a um cemitério. Um irmão olha pro outro e diz, mano, ontem eu aprendi uma coisa muito bizarra. Se você for na frente do cemitério e falar 3 vezes, hoje estou triste, amanhã estarei morto. E acontece. Então o irmão dele debochou da cara dele, porque falou que essas coisas não existem. Essas coisas de morte, mistério, feitiço, isso tudo não existe. Então o irmão dele desafiou ele, falando pra ele ir em frente ao cemitério e dizer, hoje eu estou triste, amanhã amanhecerei morto. E o irmão aceitou o desafio e foi. Assim que ele falou 3 vezes, nada aconteceu. E ele voltou e disse pro irmão, tá vendo? Essas coisas não existem. Assim que o dia amanheceu, o menino que fez o desafio foi acordar o irmão. Quando ele chegou no quarto, o irmão dele estava morto. E o mais bizarro, que o irmão dele estava morto, com um sorriso no rosto. E aí, você topa fazer esse desafio? Oi! Havia um homem que tinha um filho de 7 anos. E o filho dele sempre falava sozinho. Mas isso nunca incomodou o cara. E toda vez que ele perguntava pra criança, ela dizia, é meu anjo, eu tô conversando com meu anjo. Ele achava que isso era coisa da cabeça do filho dele, então nunca se importou com isso, e sempre achava bonitinho ou fofo. Até que um dia, o homem disse que ia preparar o jantar. Então ele arrumou tudo, e assim que ele voltou, ele viu o filho dele falando sozinho perto da parede, cochichando bem baixinho dizendo, eu não posso matar ele é meu único pai. Assim que a criança viu o pai, ela simplesmente olhou com uma cara de muito ódio. O menino olhou pro pai e disse, poxa papai, não era pra você ter escutado isso. Agora, infelizmente, eu vou ter que matar o senhor. Oi! Então, havia uma jovem que acordou bem cedo para fazer as coisas do irmão dela e fazer as coisas dela. Ela terminou tudo da casa, o irmão dela havia terminado de almoçar e foi para a escola. Normal. Então, durante a tarde, a jovem pegou no sono e dormiu muito tranquilamente. Até que ela acorda com um barulho vindo da porta. Parecia que tinha alguém batendo, então ela simplesmente foi lá e abriu a porta. Assim que ela abriu, ela não viu ninguém na porta, mas ela sentiu algo passando por ela. Quando foi mais pra noite, uma amiga dela veio visitar ela. E elas decidiram tirar um monte de foto para postar nas redes sociais. Assim que ela postou as fotos, choveu um monte de comentário. Nossa, apareceu um fantasma, olha o fantasma. Assim que ela olhou, era um fantasma muito sinistro. Era esquelético, parecia que arrancaram o peito dele pra fora. Quando ela reparou bem no fantasma, era o ex dela, que havia morrido há pouco tempo. Oi! Então, havia um homem que morava sozinho. E a rotina dele era a mesma. Ele ia pro quarto dele, trancava a porta e ia dormir. No meio da madrugada, ele escutou a mulher chamando ele. Jorge, acorda, tá na hora de acordar.
E ele sempre dizia: me deixa dormir, eu quero dormir. E novamente a mulher: Jorge, está na hora de acordar. E ele novamente: por favor, me deixa dormir. Jorge sempre deixava a luz do quarto acesa, mas dessa vez a luz estava apagada. E novamente a mulher chamando ele: Jorge, acorda, está na hora. Até que então ele lembra de uma coisa muito importante. Jorge morava sozinho, ele não morava com ninguém. Assim que ele abriu o olho, a primeira coisa que ele fez foi acender a luz. Assim que a luz foi acesa, não tinha ninguém no quarto.